Olá a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez, discutindo, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Hoje a gente vai fazer a última parte do capítulo 17, Sede Perfeitos, tá? São as instruções dos Espíritos que a gente vai discutir aqui, tá? São algumas mensagens, tá? A última mensagem eu vou ler na íntegra aqui, é uma mensagem curtinha, tá bom? Que eu vou ler na íntegra aqui no final, mas as demais a gente vai fazendo a interpretação aqui do que os espíritos, mentores espirituais passaram pra gente, tá? Então vamos lá. O primeiro subtítulo aqui do que a gente tem no capítulo, né, das instruções dos espíritos é o dever, tá? É uma mensagem de Lázaro em Paris, 1863, tá? O que ele traz pra gente, né? Que o dever é uma obrigação moral, tá? A gente confunde muitas vezes o dever moral com o dever que a gente tem aqui como encarnado, né? Os deveres aqui da vida que a gente está no momento, né? Mas na verdade aqui a discussão é mais sobre o dever moral, tá? Que nos leva a um dever espiritual, na verdade, né? Então o dever é obrigação moral, né? Primeiro para consigo mesmo, né? Com você mesmo, e depois para com os outros, tá? Porque a gente tem os deveres que a gente assume lá e quando vamos reencarnar, né? Então tem alguns deveres conosco mesmo, né? Que a gente tem que cumprir aqui durante a encarnação. E depois temos os deveres que a gente tem com os outros espíritos que estão ao nosso redor aqui, né? É, o dever íntimo, né? Aquilo que a gente acha que deve fazer e que de fato deve fazer, está entregue ao seu livre-arbítrio, tá? Então você, na verdade, escolhe aquilo que você vai fazer, mas o dever, no fundo, todos nós acabamos sabendo, né? O que a gente deve ser feito, o que é certo ou errado, né? E o dever moral é aquele que vem do coração, tá? Que eleva o homem, tá? É aquele dever de fato quando você cumpre aquilo que é o correto e você sabe aquilo que é o correto, tá? E o homem que cumpre o seu dever, né? Ele ama a Deus mais do que qualquer coisa, do que qualquer outra criatura, tá? E ele ama as outras criaturas mais que a si mesmo, tá? Esses são os espíritos, os homens que cumprem de fato o dever dele como espírito encarnado aqui, tá? E o homem, né? Eu digo homem, os homens, as mulheres, né? Devem amar esse dever, tá? Por quê? Por que a gente deve amar o dever que a gente veio fazer aqui, tá? Porque ele transmite à alma o vigor necessário ao desenvolvimento. Então, quando a gente consegue cumprir o nosso dever aqui da encarnação, a gente está conseguindo adquirir aquilo que nós viemos fazer durante a encarnação. Então, esse dever vai transmitir à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento, tá? E a obrigação moral, tá, da criatura com Deus jamais cessa, nunca vai acabar. Nosso desenvolvimento aqui, o nosso dever, tá? Porque ela deve refletir as virtudes de Deus. Então imaginem só, para a gente refletir todas as virtudes de Deus, quanto tempo vai demorar? Então ela nunca acaba, tá? Nunca acaba o nosso desenvolvimento. Tá? Então esse é o primeiro trecho aqui que Lázaro traz para a gente, né? O segundo item aqui que a gente vai discutir é sobre a virtude, tá? Quem traz a mensagem para a gente são três irmãos aí, François, Nicolas e Madeleine, tá? Em Paris, 1863. O que eles nos passam sobre virtude, né? Que a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem, tá? Então, ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso, tá? E aquele que faz alarde da sua virtude, gosta de contar para os outros as suas qualidades, as suas virtudes, né? Na verdade, ele não é um homem virtuoso, e sim ele é um homem orgulhoso, tá? Porque ele se orgulha daquilo que ele tem de qualidades, tá? Então ele tem o pior dos defeitos aí, eu diria, tá? Que é o orgulho, né? Que nos leva a fazer coisas que estão sempre fora das leis de Deus, né? E ele é contrário à caridade, como a gente já discutiu aí em outros capítulos, tá? E aquele que faz o alarde,
ele já está tendo a recompensa dele aqui na encarnação, aqui na Terra, né? Ele está sendo, a gente também já discutiu em outros capítulos, né? Ele está sendo já recompensado aqui, tá? Durante a encarnação, então ele não tem recompensa nenhuma para ser lhe dada no mundo espiritual, tá? O homem virtuoso, ele pratica o bem com absoluto desinteresse, assim, ele não, ele esquece até de si mesmo, então ele pratica o bem pelo bem, tá? Ele não fica procurando o reconhecimento de ninguém, enfim, ele acaba praticando o bem pelo bem. Ele faz o bem porque já é uma virtude dele, e ele se esquece, às vezes, muitas vezes, de si mesmo, tá? Para praticar o bem e fazer o bem para os outros espíritos que estão ao seu redor, né? E quem, ao contrário, tem esse orgulho exacerbado, né? Como ele traz aqui, então ele tem. Ele, na verdade, ele tem uma questão de ostentação que esconde uma qualidade de defeitos e fraquezas que ele tem, tá? Já aquele que faz o bem, pelo bem mesmo, e não esperando algum reconhecimento, por vaidade, alguma coisa assim, né? Ele sente uma satisfação íntima no fundo do coração. Mas desde do momento que essa satisfação se exterioriza, né, para provocar elogios, tudo, aí ela acaba se degenerando, né, e vira amor próprio, tá? Então, onde ele estava lá para ajudar um outro espírito, fazer a caridade pura, ele acaba, na verdade, fazendo por ele mesmo e vira amor próprio, tá? Ele não está fazendo pelo próximo ali, então não é o bem pelo bem mesmo, né? E a virtude, né? Ela é uma graça, né? Então, porque não é ali uma qualidade que ela pode ser retirada de você a qualquer momento, né? Então, ela é uma graça, mas tem uma advertência aqui que os nossos irmãos trazem pra gente, tá? Eles até finalizam o que eles nos passam aqui dizendo isso, tá? Que mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas virtudes no orgulho, tá? Então é melhor ter menos qualidades, mas ser de forma genuína, de forma a praticar a caridade esquecendo de si para ajudar o próximo, do que ter várias qualidades, mas você se envaidecer com isso, gerando orgulho. Tá? Então é isso que os nossos irmãos nos trazem aqui. Os nossos próprios irmãos aqui, François, Nicolas e Madeleine, né, nos trazem uma outra mensagem, né, eles falam, o subtítulo é superiores e inferiores, tá? Eles falam de quem é superior e inferior aqui na encarnação, tá? Mas a gente vai discorrer um pouquinho aqui e vai ficar claro. A mensagem foi em Cardeal Morlot, tá? Que é em Paris, 1863. O que eles nos passam, né? Que a autoridade, né? Que quando a gente está encarnado aqui, tem espíritos que são é, por razões da encarnação, e já estava previsto isso, tem uns que são subalternos, na época tinha escravos, né? E outros não, são os chefes, são aqueles que cuidam dos demais, né? Aqueles que de fato lideram ali algumas pessoas, né? Então, a autoridade, né? Que ele chama de autoridade aqui, tá? Essas pessoas que fazem que tem esse cargo de estar superior naquele momento a outros espíritos, tá? Então a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, né? Porque também, tanto a autoridade, aquilo você recebe durante a encarnação, porque é uma prova que você tem, tá? De como você vai se desenvolver e vai lidar com aquela autoridade que você tem, né? É um teste, eu diria, né? É uma das provas que você tem, sendo o espírito que está ali naquela condição superior naquele momento. No entanto, quem está na condição inferior também está sendo testado, tá? Para como reage, como se apresenta ali naquela posição de inferioridade, tá? Se ele de fato faria aquilo que ele quer que, se ele fosse superior, que os subalternos dele fariam, tá? Se ele faz isso mesmo. Então os dois estão ali passando por uma prova naquele momento, né? E a autoridade, né, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação, ele fala, né? E a gente está recebendo emprestado ali aquele cargo, aquela posição, né? Assim como a fortuna. E que a gente vai ter que prestar contas disso no retorno ao mundo espiritual, de como a gente utilizou aquilo que foi nos oferecido, tá? De ter mais
poder naquele momento, como você lidou com aquilo e como você lidou com a fortuna. Seria a mesma cobrança que a gente vai ter lá no retorno ao mundo espiritual, tá? E o que eles nos passam, né? Que o depositário da autoridade, né? Aquele que recebe a autoridade naquele momento, ele é o encarregado de outras almas, né? De outros espíritos. Então, ele vai responder pela boa ou má orientação que ele der àqueles espíritos que ele está liderando naquele momento, né? Então, a boa ou má orientação que ele der aos seus subordinados podem gerar faltas ou não daqueles outros espíritos. E ele será ou cobrado, tá? Pelas boas orientações que ele der, ou ele vai colher os frutos disso, porque da mesma forma que ele pode errar e dar maus conselhos e más orientações, né? Ele pode fazer tudo certo e ele vai receber, vai colher os frutos disso lá na frente, né? Quando estiver de volta ao mundo espiritual, né? E porque se ele fizer tudo o que estava previsto, que ele deve ser feito, ele vai conseguir conduzir outros espíritos no caminho do bem, tá? E isso vai lá engordar na sua conta com as leis de Deus, tá? Lá quando a gente retornar ao mundo espiritual, né? E aí, ele nos passa até uma mensagem que quando a gente chegar lá no mundo espiritual, a gente vai ser. Deus vai falar o que pra gente, né? Se te dei subordinados, não foi para tornar-os escravos da sua vontade. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e o ajudasses a subir até mim. Então, na verdade, a gente tem como principal mensagem aqui para os superiores, né? É que eles muitas vezes utilizam para utilizam aqueles subordinados, né, para ajudá-los a fazer aquilo que eles têm de vícios, a tornar escravos, que ele diz, da sua vontade. Então, na verdade, ele utiliza não para desenvolvê-los, e sim para ajudar eles a ficar numa situação no mundo carnal muito mais tranquila. E não é esse o grande objetivo, né? O objetivo é que esses espíritos que estão naquele momento como subalternos, sendo liderados ali, recebam a ajuda e a orientação necessária de quem está liderando eles ali, tá? E o superior, né, que guardou as palavras de Jesus, né, quando Jesus estava aqui, não despreza nenhum dos seus subordinados, subalternos ali, porque sabe que essas distinções sociais não existem diante de Deus, né? Essas distinções sociais são impostas pelo homem, né? Deus não. Quando nós retornamos do mundo espiritual, até porque nós não temos mais nenhum bem, nada que a gente deixou aqui a gente vai levar, né? Lá não tem no mundo espiritual quem é rico, quem é pobre, quem tinha a posição social mais favorecida, menos favorecida. Então, para Deus não tem essa distinção social, tá? E além de não ter essa distinção social, tem um outro ponto que muitas vezes, em outras encarnações, a gente estava em posição invertida com aqueles que hoje nós estamos, né, liderando. Muitas vezes a gente estava em outras encarnações sendo lá o subordinado, tá? E aquele espírito que muitas vezes a gente está maltratando ou fazendo algo, ele estava na posição de liderança em relação a gente, tá? Em ser o, o chefe, ser alguém que está conduzindo ali a situação, tá? Então não se esqueça que essas situações já podem ter sido invertidas lá atrás e elas podem se inverter de novo. Numa nova encarnação, nós podemos vir numa situação de subalternos e aquele que estava como subalterno ser o líder ali naquela encarnação, tá? E muitas vezes, né, tem um acerto de contas aí com as leis de Deus, a gente pode sofrer muito por conta de acerto com esse espírito que a gente maltratou ou fez algo que não deveria ter sido feito ali enquanto chefe dele, tá? E se o superior, né, como a gente já disse lá no começo, ele tem deveres a cumprir, né, o inferior também tem. Então, mais uma vez, entra nessa questão se a gente inverte os papéis em encarnações regressas ou encarnações que a gente vai ter aí mais para frente, né? Uma das provas também está com os subalternos ali, né?
com o inferior, então ele também da sua parte tem que cumprir aquilo que lhe foi determinado, né? Mesmo que o seu chefe não cumpra o papel dele, tá? Porque nós não podemos utilizar o que alguém está fazendo de mal para a gente e devolver o mal, tá? Então, se o chefe está fazendo algo errado ou está praticando mal, a gente não paga o mal com o mal, tá? Por isso, aí tá aí o papel importantíssimo de quem é, naquele momento, o subordinado, tá? É um detalhe muito importante aí, porque aí prova a humildade que ele tem, mostra o quanto ele está ligado ao bem, tá? Porque ele não vai pagar o mal com o mal, tá? Mesmo que o líder ali, o chefe daquele momento, faça o mal para ele, tá? E o inferior, né, que segue os ensinamentos de Jesus, segue o Espiritismo, né? Ele tem o sentimento do dever ali que ele deve fazer, né? A fé suporta ele durante o caminho, né? Mesmo que seja duro, tá? E ele sabe que todo desvio do caminho reto será uma dívida e que terá que pagar mais cedo ou mais tarde, tá? Se ele fizer devolver o mal com o mal, ou se ele fizer corpo mole, não seguir os deveres que ele tem aqui, como a gente discutiu nos outros trechos aqui, ele vai ter uma dívida e vai ter que acertar ela mais cedo, mais cedo ou mais tarde, tá? Então acho que é isso que eles nos passam aqui nesse trecho, né? O próximo, né? Um espírito protetor em Bordeaux 1863, né? Ele passa, o título chama O Homem no Mundo, né? Então ele fala, né, um pouquinho pra gente de como o homem encarnado deve se portar, o que leva o homem que está encarnado aqui a, como o título já diz, né, ser de perfeitos, né, a gente buscar aquilo que de fato vai nos levar a ter mais qualidades morais, desenvolver qualidades morais para quando a gente regressar ao mundo espiritual, a gente fica em condição melhor do que aqui chegamos, tá? É, então, né, às vezes, né, que eles nos passam, né, que às vezes podemos pensar que para atingirmos graus mais elevados de evolução, de perfeição, né, devemos viver reclusos, tá? Em preces, tentando conexão com o mundo espiritual, ficar sem contato com o mundo exterior, tá? Ficar o tempo inteiro em prece e recluso, né? Então, mas na verdade, né, se fosse para isso, a gente não precisaria reencarnar, né? A gente ficaria lá no mundo espiritual, a gente ficava impresso o tempo todo, e aí a gente atingiria a perfeição, né? E não é isso, né? A gente vem aqui justamente para interagir com os outros espíritos, tá? Esquecendo aí dos passados, né? Nós temos essa dádiva de esquecer do passado. A gente vem aqui e começa a encarnação com um livro em branco, né? Para a gente escrever uma nova história, tá? Então a gente vem para a encarnação para interagir com outros espíritos. Se for para a gente ficar recluso só fazendo orações, não teria sentido a gente ter reencarnado, tá? Acho que essa é a principal mensagem aqui desse trecho, né? Que é o papel do homem no mundo, né? Ele veio justamente para acertar suas dívidas com outros espíritos, aprender através das provas e expiações, já que a gente está num planeta de provas e expiações, e de fato tentar melhorar e regressar aí ao mundo espiritual numa situação melhor do que a gente chegou aqui, né? E sem essa interação com os outros espíritos, não tem como a gente adquirir nenhuma dessas coisas que eu disse. A gente não aprende nenhuma nova lição, a gente não consegue fazer os acertos com a lei, a gente não consegue fazer nada sem interação com os novos espíritos, tá? O que a gente tem que fazer para conseguir ter forças aí, para passar pelos problemas que os outros espíritos de fato vão nos gerar aí, porque faz parte da nossa encarnação, tá? A gente tem que pedir a Deus que Ele nos abençoe, que Ele purifique e abençoe nossos atos, tá? Que Ele nos ajude aí a ter forças para passar pelas provas que a gente vai ter, tá? E que a perfeição se encontra inteiramente na prática da caridade, tá? Então, o homem que vive isolado não consegue praticar e exercer a caridade. Então, na verdade, o que Jesus nos disse, né, que a perfeição ela encontra-se inteiramente na prática da caridade. E sem a gente interagir com outros espíritos, fica impossível a gente praticar a caridade. Tá? Então, é essa a principal mensagem aqui desse trecho. Tá? E por fim, né, para finalizar aqui o capítulo, né,
A gente tem uma mensagem aqui do Espírito Protetor George, está em Paris, 1863, que ele fala sobre cuidar do corpo e cuidar do espírito, né? Lembrando, né, que o título do capítulo é o Sede Perfeitos, né? Então, como a gente utiliza ali no trecho anterior, a gente já discutiu, a gente utiliza a encarnação, tá? Para melhorar, para praticar caridade e retornar ali numa forma mais tranquila do que a gente chegou aqui, lá no mundo espiritual, né? E para que a gente consiga fazer as interações, consiga, de fato, desfrutar da encarnação, a gente precisa cuidar do corpo, né? Já que a gente recebeu a dádiva de ter esse corpo aqui na encarnação, tá? E cuidar do espírito. A gente não pode só cuidar do corpo ou só cuidar do espírito, porque os dois são divinos, tá? Esse corpo que nós temos hoje, Deus nos proporcionou termos aqui durante um século, mais ou menos, e o espírito é eterno. Então a gente precisa cuidar dos dois, tá? Então esse espírito protetor passa a mensagem aqui pra gente, tá? Eu vou ler ela na íntegra aqui, que é o final do capítulo, tá? E ela, acho que fica bem clara aqui a leitura, tá bem? Vamos lá. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira da carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso: os dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que desejam diminuir a alma. Duas violências, quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares, por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas que submetermos o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. Tá? Acho que queria discutir hoje era isso, tá? Fica bem clara aqui a mensagem do nosso irmão. Com isso a gente termina, né, o capítulo Sede Perfeitos, que é um capítulo muito rico, tá? Ele é um capítulo curto, mas com muita informação, que nos mostra aí como seguir o caminho da encarnação, né? Principalmente isso, que é o que a gente tem mais dificuldade, talvez, que é como conciliar aí, né, a encarnação com os interesses espirituais, né? Então esse capítulo mostra um pouco pra gente de como a gente deve conduzir a encarnação, tá? Então é isso, fiquem com Deus, tenham uma boa semana, que a paz de Deus e Jesus fiquem com todos, graças a Deus.